Bom, gente, vou cumprimentar aqui já para conversar conosco do outro lado da tela, agradecendo já a presença do economista e professor aposentado na Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Professor Plínio Júnior, bom dia. Bom dia, Anderson. Sempre uma alegria poder conversar com os ouvintes do Faixa Livre. Alegria é sempre nossa recebê-lo aqui, viu, Plínio? Quero agradecer muito você estar aqui com a gente, abrindo a edição desta quarta-feira, uma edição que vai tratar, basicamente, mas não só, desses discursos que a gente teve lá na Assembleia Geral da ONU, enfim, uma fala do presidente Lula que a gente vai repercutir daqui a pouquinho, mas eu não posso deixar de abrir aqui o nosso programa, o Plínio, falando ou voltando a repercutir aqueles atos que a gente teve pelo país no último domingo, atos contra as PECs da blindagem e da anistia. O governo acabou, de alguma forma, entre aspas, ganhando essas mobilizações pelo país, pressionando o Congresso Nacional. O presidente da República, o presidente Lula, disse que essas mobilizações seriam um espetáculo da democracia. A questão é que o Lula ele segue meio que navegando na onda, né, o Plínio? Pelo menos na minha avaliação. Eu acredito que se os atos tivessem eventualmente sido um fracasso ou tivessem um público reduzido, o Lula minimizaria a importância dessa mobilização. Enfim, eu quero começar, Plínio, pedindo aqui uma análise tua a respeito da mobilização, desses atos que a gente teve pelo país no último domingo, reunindo, eu diria, centenas de milhares de pessoas. E o que é que eles representam para a democracia propriamente dita? Esses atos, na tua avaliação, eles de alguma forma alteram a correlação de forças lá no Congresso Nacional, Plínio? Olha, Anderson, eu acho que os atos foram importantes, foram grandes, foram convocados de maneira relativamente espontânea, principalmente no Rio, né? Foram os artistas que convocaram os atos, e acho que eles têm sim uma incidência na conjuntura, porque pela primeira vez em 12 anos, a população vai às ruas, vai de maneira maciça, porque os atos aqui em São Paulo e no Rio tiveram mais ou menos a dimensão dos atos do Bolsonaro, mas, na verdade, nós tivemos atos imensos em Salvador, Recife, em todo o Brasil. E com a diferença que os atos do último domingo foram atos onde não teve mobilização estatal, não teve nenhuma mobilização, mesmo partidária, muito pequena, para levar as pessoas. As pessoas foram porque elas queriam desabafar. Então, eu acho que isso é, sim, uma mudança na conjuntura. Nós estamos tendo, na verdade, duas mudanças. A conjuntura internacional está em plena mutação, e não se sabe bem para onde, né? E a conjuntura aqui interna também muda com esses atos. E eu acho que esses atos, eles cumprem, no curto prazo, 4 elementos, né? Primeiro, eles legitimam o STF, né? Eles, no fundo, é um ato quase que de apoio ao funcionamento da regra que pune os golpistas. Eu acho que esse é um primeiro elemento importante. Os atos acabaram sepultando, colocando uma pá de cal na PEC da blindagem dos bandidos. Vai acabar também reduzindo muito a lei da anistia, né? Se é que ela for aprovada pelo Paulinho, eu garanto que o relatório vai mudar depois dos atos. Então, eu acho que essas são duas primeiras mudanças. A outra coisa que eu acho que muda é o seguinte: o ato acaba colocando a questão da soberania no debate nacional. Ao levar a bandeira do Brasil, que estava tão maltratada no último período, para o ato, né, e fazer o confronto com a bandeira americana levada pelos bolsonaristas, eu acho que o bloco, vou chamar assim, democrático, acaba ligando a questão democrática com a questão da soberania. E eu acho que isso é uma mudança importante, porque isso dá um mote, dá um estofo um pouco para a burguesia. Também houve uma mudança na bandeira da corrupção, que é uma bandeira, curiosamente, que surge, eu me lembro, lá atrás, junto com o PT, né?
me lembro da gente gritando, vai acabar essa mania de roubar, né? Lá na Praça da Sé, em 82. Né? Bom, depois isso tudo, né, o PT acaba sendo absorvido pela ordem, e o sistema da corrupção, que é o sistema do Brasil, do funcionamento da política no Brasil, é também absorvido pelo PT. Mas o fato é que esta bandeira, que era uma bandeira que foi tomada de maneira muito reacionária pela direita, acaba saindo da mão da direita. Mas mais importante do que tudo isso, Anderson, eu acho que os atos acabam mobilizando uma maioria silenciosa, né, que vai às ruas. Ela foi às ruas com uma pauta basicamente negativa, que é: não vamos entregar a soberania, não vamos entregar carta branca para deputado ficar roubando e não poder ser investigado, não vamos entregar a condenação do Bolsonaro. Falta uma pauta positiva, né? Essa pauta positiva o PT não consegue dar e fica um vazio, né? Esse é o desafio, eu acho, da esquerda contra o establishment, contra a ordem, para pôr um horizonte para este desejo de um país digno, de uma nação, digamos, autodeterminada, que se expressou no domingo nas ruas do Brasil inteiro. Agora, Plínio, você falou em maioria silenciosa. Como é que a gente pode fazer para transformar essa maioria silenciosa em uma maioria que tenha voz, acima de tudo, nas ruas, que possa voltar a se mobilizar e seguir, de alguma forma, modificando, de fato, a correlação de forças? Porque essa é uma sinalização, como você trouxe, muito importante. Agora, a questão é o dia seguinte: o que é que a gente vai fazer a partir de agora para aproveitar esses atos, inclusive o próprio governo Lula? Qual é o desafio que está colocado? Como é que você acredita que a gente vai conseguir transformar essa maioria silenciosa em um movimento de classes, acima de tudo, para a gente mudar a correlação de forças e a realidade social do país? Olha, Anderson, eu acho que a questão fundamental é mudar a agenda nacional, né? Nós estamos numa agenda que é uma agenda do capital. Só se discute as questões importantes para o capital, que é a sustentabilidade da relação dívida-PIB, é a inflação baixa, são os acordos comerciais, é a compensação das empresas que são prejudicadas pelo tarifaço do Trump. Toda a agenda, né, é inteirinha capturada pelo grande capital. E falta entrar em cena a agenda dos trabalhadores, né? O fim da escala 6x1, né? A reforma agrária, o combate ao colapso ambiental, a reforma urbana, né? O teto de gasto para juros, né? Porque o Brasil paga as despesas financeiras do setor público brasileiro é praticamente equivalente a todo o gasto da Previdência. E, no entanto, esse é um tema tabu, ninguém fala dele. Então, eu acho que no momento em que essas questões entrarem em pauta, então a população vai se mobilizar, como se mobilizou agora, de maneira muito espontânea, sem praticamente ser chamada. Ela foi chamada pelos artistas, que numa movimentação muito interessante. Eles é que tomaram a iniciativa e a população respondeu e foi às ruas. Então, eu acho que falta isso. Falta uma outra agenda. E para ter outra agenda, falta, na verdade, organizações políticas, movimentos sociais, que convoquem por essa nova agenda. Mas o importante aqui, nós estamos longe de ter uma virada no país. Mas o que eu acho que a novidade é o fato de que houve mobilização. Há vida, né, nas camadas profundas da sociedade brasileira, elas se movimentaram. Elas ainda se movimentaram pelos segmentos mais, digamos, mais de classe média, né? De classe média, de, eventualmente, trabalhador organizado. Então, falta chegar, né, no lençol freático da sociedade brasileira, falta chegar nos trabalhadores brasileiros. Mas como é que chega? Chega quando a gente conversa com eles. E a gente conversa quando se propõe questões que respondem às necessidades concretas dos trabalhadores.
E não é que responde metafisicamente para daqui a 10, 15 anos, não. Para a resposta já. Então, eu acho que é este o desafio que está posto, é um desafio difícil, né, porque o PT bloqueia isso. Né? Você estava falando do Lula, eu vi o discurso do Lula hoje, Lulinha Paz e Amor, estava animadérrimo, as manifestações fizeram um bem maluco para ele, né? Tava com outro impulso. Mas a verdade é que ele surfa nessas movimentações, mas ele não enfrenta, né? E nem pode enfrentar, porque ele já está do outro lado da barricada. Então, esse é o desafio que está posto, um desafio enorme, mas que deve ser enfrentado. O meu próximo questionamento é justamente nesse sentido, viu, Plínio? A reação do presidente Lula a esses atos. Você acha que o governo dele vai conseguir, de alguma forma, se aproveitar dessas mobilizações para se contrapor a essa oposição bolsonarista e também ao centrão lá no Congresso Nacional, ou vai esquecer das críticas que vieram das ruas a esse fisiologismo e partir aí para as próximas negociações baseadas em troca de cargos e, principalmente, de recursos de emendas parlamentares por votos? Como é que você vê a reação do governo sobre esses atos e ao recado que foi dado pelas ruas? Olha, Anderson, eu mesmo estou bem curioso para ver como é que o governo vai reagir a esse novo cenário. Porque é o seguinte, o PT e o Lula como líder do PT, ele faz parte da esquerda da ordem. Né? Então, ele está dentro da ordem. E dentro da ordem ele cumpre um papel, o papel de ser a esquerda da ordem. Qual é o papel da esquerda da ordem? Eu acho que a esquerda da ordem cumpre basicamente 4 papéis. Né? Primeiro, é criar a ilusão. Então, ele já fez isso ontem na ONU. Não, agora nós temos um novo Lula, agora a coisa muda. Né? Legitimar o sistema. As mobilizações legitimam o sistema e ele absorve isto. Ele diz, são minhas. Então, ele está se autolegitimando. Desmobilizar os trabalhadores. Né? Então, é aqui que eu quero pegar. Então, o PT e o Lula, eles vivem um paradoxo, porque sem nenhuma mobilização, eles acabam ficando frouxos. Né? Mas se tiver muita mobilização, eles perdem a confiança da burguesia, porque a burguesia tem pânico das mobilizações e do povo. Então, a mágica do PT é não deixar cair tanto, né, que o balão caia, mas não também mobilizar tanto que o balão suba. Eu acho que este é o dilema do PT e da CUT, né, de todo o lulismo. Então, eu não sei como eles vão lidar com isso. A minha impressão é que eles vão manter a mobilização sempre no fogo baixo e, se possível, na defensiva. Porque, Anderson, quem manda no Brasil é o Centrão. Nós estamos agora sobre o mando do Centrão. E o Centrão tem 2 polos, né? O polo Lula, o polo Bolsonaro. E o Centrão joga com isto conforme os ventos da conjuntura. E nós estamos numa conjuntura curiosa, Anderson, porque o Centrão estava guinando para o bolsonarismo, né? Vendo nesta prisão do Bolsonaro uma oportunidade para fazer uma frente ampla com a direita, sem os desatinos da família Bolsonaro. Mas com esta mobilização robusta, eu não sei se o Centrão vai reexaminar, né, qual é a melhor alternativa para ele. Porque a verdade, Anderson, é que a ultradireita não está num bom momento, né, digamos assim. Porque o Milei está se afundando na Argentina. Né? A Argentina está na iminência de uma nova crise econômica explosiva, que nem nós já vimos várias, né? Com desemprego, inclusive com dificuldade, né? Os meus amigos argentinos comentam que eles não sabem nem se o Milei termina o governo. Bom, o Trump está com a economia entrando em recessão. Né? Prometeu muita coisa, não entregou nada,
Então, a verdade é o seguinte, vai ficando claro o impasse que nós estamos, né? Porque, na verdade, é uma crise monumental, a direita aparece como uma espécie de salvadora da pátria, fora e dentro dos países, mas não entrega nada para os trabalhadores. Então, eu não sei exatamente qual será a movimentação do Centrão, mas eu acho que nós estamos numa conjuntura de mudança e de impasse, porque, na verdade, nem a ultradireita tem solução nenhuma, nem o status quo consegue responder às demandas do povo. E daí, insisto, a urgência de uma unidade da esquerda contra a ordem, para que a gente tenha força mínima para entrar em campo colocando a agenda dos trabalhadores, sem nenhuma concessão, no debate político. Plínio, vou pegar aqui uma mensagem que chegou para servir de exemplo para o meu próximo questionamento. O Alexander Kreisek, eu acho que é isso, ele diz aqui o seguinte: não houve mobilização alguma, houve um show na praia a mando da Rede Globo, numa pauta de ONGs a favor do regime da toga, como o brasileiro é feito de bobo. Aqui, essa é a frase do Alexander. Alguns setores minoritários da esquerda, Plínio, como o Alexander traz aqui, dizem que esses atos de domingo estariam dentro dessa lógica de uma revolução colorida, entre aspas, foram financiadas aí por ONGs estadunidenses, enfim. Você concorda com esse tipo de avaliação, Plínio? Eu entendo esse tipo de avaliação, porque ele tem, sim, um fio de verdade, mas eu não concordo com essa avaliação. Pelo seguinte, eu acho que uma coisa é quem propiciou isto, não é? E a interferência, digamos, a simpatia da Rede Globo, evidentemente ajuda e tal. Mas as pessoas foram, não por moto próprio, elas foram porque elas estavam engasgadas, elas foram porque a PEC da blindagem dos bandidos passou dos limites, deixou todo mundo indignado. Elas foram porque ninguém aceita mais passar a mão na cabeça de golpista. Então, este sentimento que estava reprimido, represado, à espera de uma convocação, teve uma convocação. Então, o que é importante nessas manifestações não é exatamente quem convocou, né? Mas sim quem foi. Claro que quem convocou, ao colocar o Chico, o Gil, o Caetano, né, ao colocar os artistas no palanque, na verdade isso foi muito sabido, porque isso rememora, né, a campanha das diretas já, rememora a luta contra a ditadura e desperta um sentimento de participação em setores que estavam desmobilizados e desalentados. Então foi inteligente fazer isso, mas o fato é que as pessoas foram às ruas e manifestaram de maneira muito vigorosa no país inteiro. É suficiente para mudar a conjuntura? Não é suficiente. O que seria o suficiente? Seria o suficiente dar sequência às mobilizações, dar um conteúdo positivo a estas mobilizações e levar estas mobilizações para a maioria do povo brasileiro que continua alheia a política, no fundo, né? Ele vota, participa na eleição. E como é que faz isso? É a questão que a gente conversou antes, né, Anderson? É colocando uma agenda que converse com o povo, né? Eu vi a conversa do Haddad no BTG, porque você falou que a gente eventualmente conversaria isso, bom, então deixa eu ver o vídeo. E eu fui ver o vídeo. E é uma coisa incrível, porque os assuntos do povo, eles não aparecem na conversa, mas nem de longe. Então, é isso que está faltando. Então, eu entendo a desconfiança do Alexander, até porque essa desconfiança é sempre bom ter, porque você mobiliza o povo, consegue um pouquinho de cacife para negociar, desmobiliza o povo. Mobiliza, desmobiliza. Isso é o que o PT tem feito desde 2000, do final da década de 90. Né? Mas isto tem que ser criticado, tem que ser desconfiado.
mas o fato de ter acontecido alguma mobilização é importante. É mais ou menos quando a gente vai desatarrachar uma tampa, alguma coisa que está muito dura. A primeira mudancinha é o que permite falar, não, isso aqui vai acabar funcionando. Nós tivemos uma primeira mudança, eu acho que isso é um alento, acho que todos torceram para as manifestações serem grandes e todos ficaram alegres de ver a manifestação. Pelo menos todo mundo que eu conversei, mesmo aqueles que são muito desconfiados em relação ao potencial em si daquelas mobilizações. Sem dúvida, um primeiro movimento que precisa ser exaltado e, acima de tudo, alimentado a partir do que a gente teve no último domingo, em vários lugares do país. O pessoal dizendo que só os shows que acabaram fazendo com que houvesse mobilização, em muitos dos estados a gente não teve esses grandes shows que a gente teve no Rio de Janeiro. Aliás, eu confesso que lá que dos artistas que estiveram no palco, só o Rio de Janeiro conseguiu reunir mesmo Gil, Caetano, Chico, Djavan, Paulinho da Viola, enfim, uma série de artistas da nata da música popular brasileira que estiveram presentes lá na Praia de Copacabana. Eu também estive por lá acompanhando esses atos. Falou-se ali 40, 42 mil pessoas no ato. Eu confesso que acho que houve muito mais, até porque a todo momento tinha gente chegando, gente saindo, enfim, o público foi de alguma forma se renovando. A gente passou fácil das 100 mil pessoas ali na orla da Praia de Copacabana no último domingo. Em São Paulo também teve uma mobilização muito grande, em Salvador, enfim, foram atos muito significativos. Plínio, eu queria avançar aqui no nosso papo para falar um pouco sobre, antes disso, a gente vai daqui a pouquinho tratar dessa apresentação que o Fernando Haddad fez lá no BTG Pactual na última segunda-feira. Eu até trouxe aqui ontem os gráficos ali, a apresentação que ele mostrou lá no BTG, e a gente vai repercutir isso daqui a pouquinho no programa. Antes disso, eu não posso deixar de tratar, obviamente, desse discurso do Lula ontem, na abertura da Assembleia Geral da ONU. O presidente fez, como sempre, ou quase sempre, um discurso muito contundente, né, Plínio? De um estadista, cheio de recados, mas que, na prática, quase sempre se transforma em retórica vazia. Ele disse, sem citar nomes, que o ataque ao judiciário brasileiro é inaceitável, obviamente se referindo aos Estados Unidos, condenou também o que chamou de falsos patriotas e a possibilidade de anistia aos golpistas, ressaltou ainda que a democracia e a soberania são inegociáveis, defendeu a regulação das redes sociais aqui no nosso país, realçou que nada justifica o genocídio em Gaza e pediu que se mantenha aberta a via do diálogo na Venezuela em relação àquelas ameaças que foram feitas pelos Estados Unidos, pelo Donald Trump. Plínio, está de bom tamanho essa fala do Lula na ONU? Como é que você avaliou? Faltou alguma coisa no discurso do presidente? Olha, Anderson, nós vimos lá o Lula para exportação, né? Que, na verdade, né, essa Assembleia da ONU, ela funciona como uma vitrine para mandar recados para fora, mas, sobretudo, uma vitrine para falar com o público interno, né? Então, o que nós vimos ontem na ONU, o Lula que a gente viu, é o Lula candidato a 2026. E é um Lula com uma candidatura animada, né? Não vai para a candidatura por uma espécie de sacrifício, ônus do trabalho. Não, eu acho que ele vai animado. Ele falou algumas coisas que são positivas, né? Ele falou contra o genocídio dos palestinos, né, por Israel. Isso é altamente positivo, muito bom que ele tenha dito isso, né? Ele fez a defesa da soberania dos Estados nacionais, da autodeterminação dos povos. Acho isso positivo. Ele propõe uma solução diplomática para o conflito da Ucrânia, que está em plena escalada, né, com o Ocidente dançando, né, no meio do abismo ali, brincando de fazer guerra atômica. Então, isso também é positivo. Ele conseguiu superar o problema, ou superar parcialmente a sua política completamente equivocada em relação à Venezuela e acenar com algum tipo de solidariedade muito insuficiente, mas positivo, que tenha abandonado a política
anterior, que era uma vergonha completa. Então, tem elementos, né, que são, por assim dizer, neste contexto sombrio que nós estamos vivendo, positivos. Mas, na verdade, nós vimos uma operação de propaganda muito bem feita, o Lula é muito hábil para fazer isso, mas é um discurso descolado, como você bem falou no início, completamente descolado da prática, né? E o critério da verdade é a prática. As pessoas não são o que elas dizem ser, elas são o que elas fazem. Então, por exemplo, ele fala contra o genocídio, né, que Israel está cometendo na Palestina. Mas o governo brasileiro continua com relações diplomáticas, comerciais, econômicas, né, com Israel. Então, tem que ter uma consequência na palavra. Ele falou longamente sobre a importância de defender o meio ambiente, mas ele sancionou o PL da devastação e empurrou a Petrobras para fazer prospecção de petróleo na foz do Amazonas. Então, são essas contradições. Ele fala, os países ricos não dão financiamento para sustentar o meio ambiente. Mas o Ministério da Saúde, IBAMA, FUNAI, IBGE vivem na penúria, completa penúria. Então, ele fala, precisamos defender a soberania nacional. Mas ele tem uma política econômica que é um ataque à soberania nacional. E por que é um ataque? Porque, na verdade, transforma o Brasil numa economia reflexa, né? Transforma o Brasil numa economia ultra especializada na divisão internacional do trabalho, né? Então, são falas que são de propaganda. Ele, no fundo, já começou a campanha. E ele viu que tem um mote para a campanha, começou com ânimo a campanha. Mas ele é governo, né? Ele devia, então, voltar ao Brasil e dar consequência prática a tudo que ele está falando, né? E isto começaria, né, com uma mudança profunda na política econômica, em todo o arcabouço de política do governo. Mas isso ele não faz. Então, o que eu vejo é, na verdade, uma operação de propaganda que o Lula faz com muito talento, com muito charme, que tem um ou outro elemento, digamos, interessante, por exemplo, a defesa do povo palestino, mas que fica muito aquém do que seria necessário. Não tenha dúvida. Eu até gravei um vídeo ontem nas nossas redes digitais do programa, fazendo uma rápida análise desse discurso do presidente Lula lá na abertura da Assembleia Geral da ONU. Quem quiser assistir pode acessar lá o nosso Instagram, que tem lá um vídeo rápido que eu gravei falando sobre isso. Eu acho que a grande questão é essa que você toca, viu, Plínio? Porque parece que o Lula da ONU não é o mesmo Lula do Palácio do Planalto, né? Eu também acho. Levaram, isso que eu falo, é o Lula exportação. O Lula exportação é um sucesso, ele é charmoso, ele vai seduziu, flertou com o Trump, daqui a pouquinho vai falar companheiro Trump e tal, e foi tudo mal entendido, conspiração dos Bolsonaro. Enfim, no fundo, nós temos que julgar o governo com muita tranquilidade e serenidade, vendo o que o governo faz, né? A política, ela é um teatro. Então, nós temos que entender que é um teatro. O teatro tem, sim, algum significado, mas não é ele que determina. O que determina é a agenda do governo e para quem ele governa. E o governo do Lula é um governo da burguesia, enquadradíssimo. E se alguém achar que eu estou com implicância como Lula, veja a palestra do Haddad no BTG. Uhum. Eu até agradeço o Anderson, porque eu não teria visto, porque mais ou menos já sabia o jeito que ele ia falar. Mas fui lá ver. Né? E é interessante porque ela é didática. É ali que está o núcleo do governo. Né? Ele não está lá, ele não estava nas Nações Unidas em Nova York. Ele estava no BTG. Né? E é isso que explica o que é o governo, que é um governo absolutamente enquadrado nas exigências do grande capital e que funciona.
da seguinte maneira: obedece o capital internacional, ajusta os interesses da burguesia brasileira e joga todo o peso nas costas do povo. É assim que funciona o governo brasileiro, seja ele com o Lula, com o Bolsonaro, muda um pouquinho o tempero, mas é este o Estado brasileiro. Essa fala do Haddad lá no BTG, eu acho que ela representa muito as prioridades desse governo. Daqui a pouquinho eu vou trazer, eu até mais uma vez, mostrei ontem aqui esses slides da apresentação do Haddad, eu vou trazer aqui de novo para a gente repercutir daqui a pouquinho. O Plínio, ainda falando rapidamente aqui sobre esse discurso do Lula lá na ONU, essa euforia que o Lula produz, ele cria com esse tipo de discurso em determinados setores da esquerda, discursos que são deslocados da prática política dele. Isso, de alguma forma, não é danoso, não é prejudicial para a própria esquerda? Como assim, Anderson? Me explica. Então, vamos lá. O Lula faz esse tipo de discurso, exaltando a necessidade de se acabar com o genocídio em Gaza, de se defender a soberania nacional, quando mantém relações comerciais com Israel, quando não retoma as nossas empresas estratégicas, enfim. A prática dele é muito diferente do discurso dele. Isso não acaba sendo prejudicial para essa esquerda que acaba se empolgando com esse discurso que o Lula faz, ou esses setores da esquerda que se empolgam com esse tipo de discurso que o Lula faz, porque muito que eu vi nas redes ao longo dessas últimas horas foi uma exaltação ao discurso do Lula, é um estadista, é isso, é aquilo. A prática é muito diferente. Isso não é prejudicial para a própria esquerda? Eu acho que isso é prejudicial para a esquerda e é prejudicial para a política brasileira. É o chamado me engana que eu gosto. Né? Então, e isto mobiliza uma parte da esquerda do PT, né? Que fica, agora vai. Eu me lembro que na palestra do Haddad, que lá estava o PT de verdade. Né? Ele fala o seguinte, ele fala, olha, numa reunião aqui, a última reunião do PT, foi colocada uma moção para aprovar a política econômica do Lula. E ela passou com 80%. Então ele falou, na política tem muito teatro. Né? Então as pessoas, na verdade, não pega bem apoiar a política econômica, pega bem criticar o Haddad. Mas, na verdade, 80% apoia o Haddad. Então, quando o Lula dá esta ilusão e dá margem, ele, no fundo, aumenta esta espuma que o governo agora vai, que é o elemento, né, o componente ilusão que o Lula tem que vender à população para cumprir o seu papel de esquerda da ordem. Mas, se a gente for examinar bem o discurso do Lula, o conteúdo do discurso, como é que termina o conteúdo? Termina com críticas às Nações Unidas, que é interessante, né? Porque depois o Trump também faz críticas às Nações Unidas. Por quê? Porque a ONU está vivendo uma crise monumental, né? Que é uma crise, no fundo, da ordem econômica internacional norte-americana, que está ruindo. Mas o que propõe o Lula? Propõe, na verdade, uma globalização, como ele diz, multipolar e multilateral. Então, qual é o conteúdo do discurso do Lula? É um ultraliberalismo. Isso é que a gente tem que ter claro. Né? O Lula é um liberal, mas não é um liberal moderado. Ele é um ultraliberal, assim como o Haddad. E aí você vê a junção de um com o outro. Porque esses atores políticos, Anderson, eles têm muita habilidade, né? Eles têm que falar para o capital e para o trabalho, né? Ao mesmo tempo. Mas a mensagem que importa é a que ele manda para o capital, porque ele é um agente do capital. E para o capital ele está mandando a seguinte mensagem: nós queremos uma globalização democrática e soberana. Isto é a quadratura do círculo, porque a globalização, o desenvolvimento do capitalismo, ele é desigual e combinado. Ele provoca desigualdades entre o país e desigualdades dentro do país
E isso é inerente ao desenvolvimento capitalista. Então, assim como existiu o socialismo utópico, o Lula agora virou uma espécie de porta-voz da globalização liberal utópica. Ele quer uma globalização onde todos se respeitam, você enfrenta o problema do meio ambiente, solidariamente, todos juntos de mãos dadas, e você enfrenta a questão social todos juntos. Isto é uma enganação. Então, uma enganação completa, e isso a população tem que entender. Então, eu acho que sim, voltando à tua questão, ao fazer isso, o Lula desgasta a política, porque, na verdade, é uma farsa, né? Porque, para entender o governo Lula, eu acho que mais importante do que escutar o discurso na ONU, que é um discurso que até o pessoal pode falar, poxa, falamos de peito aberto, porque ele faz o teatro. É importante escutar a conversa do Haddad com os banqueiros. Essa, sim, é sincera e franca, e nesta conversa há uma relação de unidade entre a retórica e a prática. É isso. Plínio, o pessoal está elogiando muito o discurso do Gustavo Petro lá na ONU, se eu não me engano, foi agora pela manhã que o Petro falou lá na Assembleia Geral da ONU, enfim, como sempre, né? O Petro sempre faz bons discursos, a diferença é que a prática do Petro é muito diferente da prática do Lula aqui no Brasil. Enfim, eu até vou depois acompanhar, ler com calma e assistir esse discurso do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Para a gente fechar esse pacote Assembleia Geral, Plínio, eu queria falar um pouco, e não posso deixar de trazer também, essa fala do Donald Trump, especialmente quando o presidente dos Estados Unidos elogia ali o presidente Lula, exalta, tiveram um encontro ali, tiveram uma química muito bacana, enfim, faz uma série de elogios ao presidente brasileiro. Eu tenho até uma mensagem, um superchat aqui do Raul Assis. Obrigado, viu, Raul, pelo superchat. Ele diz: Trump tem traços sociopatas, tenta seduzir para enquadrar e controlar. O seu discurso em relação ao Brasil foi isso. Discurso muito elogioso, de fato, ao presidente brasileiro. Primeiro atacou, fez ali críticas, disse que o Brasil só vai sair bem se estiver ao lado dos Estados Unidos, mas disse ele que teve uma química com Lula, já marcou um encontro com o presidente brasileiro para a próxima semana. O que é que representa esse discurso do Trump em relação ao Brasil, ao Lula? Que tipo de recado ele quis dar na tua avaliação, Plínio? Olha, eu vi também o discurso do Trump, fiquei impressionado, porque, na verdade, o Trump está praticamente jogando as Nações Unidas no lixo, o que é espantoso, porque as Nações Unidas é uma construção, né, do pós-guerra, e que é feita pela União Soviética e pelos Estados Unidos, mas pendendo, né, no equilíbrio de forças para o Ocidente, de maneira muito clara. E é este instrumento que a nova política do Trump diz: olha, não, nós queremos agora outras regras do jogo. No fundo, ele está reembaralhando as cartas, né? Então, eu achei muito impressionante, e tem um elemento de verdade, né? Quando ele diz que as Nações Unidas não nos interessam mais, né? Ele quer fazer um imperialismo unilateral e já não mais negociado. Isto é preocupante, né? Então, agora, em relação ao Brasil, eu acho que nós temos que ter muita cautela, né? Porque o Trump fala uma coisa, depois fala outra, dá uma bronca no Zelensky, depois flerta com o Putin, depois volta, ontem mesmo, voltou para o Zelensky, falou que vai fazer guerra com a Rússia. Então, ele é uma figura errática. Mas o Estado americano não é um Estado errático. O Estado americano é um Estado que tem uma política clara, que é uma política imperialista, né? Agora, nós estamos assistindo um declínio gradual, mas progressivo, do Império Americano, e eles estão administrando este declínio. E na administração deste declínio, eles têm uma política clara para a América Latina, que nós estamos para ver, né? Então, ele elogia o Lula pessoalmente, que ele ficou 37 segundos com o Lula, mas que teve uma química fantástica. Tal. Eu acho que isso não quer dizer rigorosamente nada, porque antes de ontem, o Estado americano fez novas sanções contra o judiciário brasileiro.
Então, na verdade, o Trump tem uma política, por enquanto, muito definida em relação à América Latina, que é uma política do que eles chamam do big stick, que é o porrete, é o tacape. Né? Então, fala mansinho e joga um tacape. Ele nem fala tão mansinho, porque ele fala mansinho aqui, mas fala depois duro para lá, mas eles carregam o tacape. Então, o que eu acho, no fundo, é o seguinte: qual é a carta do povo brasileiro? A carta do povo brasileiro é a mobilização dos 200 milhões de habitantes que ele tem, né, dos seus trabalhadores, em torno dos seus interesses nacionais. Esta que é a carta. Se isso não for mobilizado, nós não temos cartas. Nós temos riqueza para ser entregue. Né? Temos as terras raras, temos a nossa território continental, temos 200 milhões de pessoas para serem exploradas, temos as estatais. Então, o Brasil tem muita coisa para negociar, para dar para o Trump. Né? Mas isso não é defender a soberania nacional, isso é entregar a soberania nacional. A única diferença é que, em vez de você levar a bandeira americana para a manifestação, você vende sob a sombra da bandeira brasileira. Mas o que importa é o conteúdo do que está aí. É isso, é isso. Donald Trump tem uma linha de atuação muito bem definida, ainda que muitos discursos dele sejam imprevisíveis. Ele quer tornar a América do Sul, mais uma vez, como sempre, né, os Estados Unidos querem a América do Sul como quintal estadunidense. A grande verdade é essa, vista o cenário que a gente tem lá na Venezuela e que o presidente Lula, infelizmente, teve a oportunidade de denunciar de maneira firme esses ataques do Trump ao Nicolás Maduro. Lula não fez lá, não. Plínio, passando aqui agora essa questão que eu levantei do discurso, aliás, da fala, da apresentação do Fernando Haddad lá no evento do BTG Pactual na última segunda-feira, aliás, evento do qual o presidente da Câmara, o Mota, também marcou presença, falou, enfim. A institucionalidade esteve presente lá em massa no BTG Pactual na última segunda-feira, como é de costume, né? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece ao longo desse mandato do presidente Lula e ao longo de outros mandatos ao longo dos últimos tempos. Eu vou até mostrar aqui a apresentação que o Haddad fez, eu mostrei ontem aqui para os nossos espectadores, mas essa é a apresentação que logo do Ministério da Fazenda, né? Uma apresentação oficial do Ministério da Fazenda, do governo federal, para os banqueiros lá do BTG Pactual. Aí traz uma série de críticas ali ao governo Temer, dizendo que o teto de gastos não solucionou o déficit fiscal, traz aí alguns gráficos, números, enfim, mais uma vez criticando efeitos deletérios da arrecadação do governo Temer, enfim. O Bolsonaro também não solucionou o problema fiscal, mais gráficos, números, enfim. Erosão de receitas pelo governo Bolsonaro. Aliás, ele até criticou os gastos que foram feitos durante o governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro durante a pandemia. Um negócio inacreditável, como se fosse possível dar conta dos efeitos deletérios da Covid-19 sem o investimento público, né? Sem uma atuação firme do Estado brasileiro, enfim, da União. Aí fala que o governo Bolsonaro driblou o teto de gastos. Mais um gráfico aí, citando que o governo Lula herdou despesas contratadas em outros governos, enfim, mais números, mais gráficos, e tem esse aí que me chamou muita atenção e eu queria uma análise mais detida tua, viu, Plínio? Quando o Haddad, ele claramente cita como vitórias dessa gestão medidas para recompor as receitas e para reduzir os gastos aqui no nosso país. Ele fala ali, do lado direito, vocês veem ali aquelas medidas ali, fim das subvenções de ICMS, taxação das BES, transações PGFN, RFFB, taxação de fundos exclusivos, taxação de offshores. Aí começa. Exclusão do ICMS da incidência da base de cálculo dos créditos do PIS/COFINS, PERSE, extinção da desoneração da folha, decretos do IOF, limitação de compensação de créditos tributários, pilar 2. E ele continua aqui, Plínio, com isso que me chamou muita atenção, para a gente analisar com calma. Medidas fiscais de despesas com efeitos estruturais. Nova regra do salário mínimo limitado pelo arcabouço, o BPC, Cadastro, Perícia, Renda CNJ, Fundeb, Abono Salarial, Lei Aldir Blanc, Proagro, a Testemed,
seguro-defeso e Comprev. Ali ele cita, ele demonstra, ele aponta uma série de medidas tomadas por esse governo para cortar gastos. E todas elas ligadas à redução de recursos para a classe trabalhadora, tirar dinheiro do povo pobre. Eu queria uma análise tua a respeito dessa apresentação, especialmente desse gráfico que o Haddad apresentou lá no BTG Pactual, um gráfico do governo federal, do Ministério da Fazenda, Plínio. Olha, Anderson, eu acho que sempre que a gente for examinar a política, é sempre bom ter a visão de conjunto, né? E então, nós discutimos o Lula, agora vamos discutir o Haddad. E é interessante discuti-los juntos, que é o que nós estamos fazendo, né? Porque, na verdade, os dois estão em campanha. O Lula fala para o trabalho, o Haddad fala para o capital, né? O Lula, na verdade, faz um simulacro, uma farsa. O Haddad não. O Haddad é sincerão. Ele mostra, ele não mente, né? E o que ele fez? Para além até dessas medidas, eu acho mais grave, ele está fazendo a agenda do capital, está negociando a agenda de 2026. Né? E qual é a agenda? Que ele fala assim, ele não detalhou, porque ele está em campanha. Né? Isso daqui é o que ele vai tentar fazer até 26, mas o que ele vai fazer pós-26 é o que ele falou: precisamos diminuir as despesas obrigatórias. Então, ali, o que ele está? Ele já está acenando, né, porque ele insistiu muito, fez uma defesa imensa do novo arcabouço fiscal, diz que ele é convicto, que ele é sincero, que ele acredita na arquitetura, que ele acha que é a coisa mais bem feita do mundo, tal, e que agora precisa a colaboração do Congresso para dar coerência ao novo arcabouço fiscal. Bom, o que é dar coerência para o novo arcabouço fiscal? É acabar com o piso de gasto na saúde, na educação, é fazer uma reforma administrativa, é fazer uma reforma na Previdência. Porque ele falou 1 hora com os banqueiros. Uhum. E o único que foi o Mansueto que trouxe o tema dos juros, de maneira indireta, quando falou do déficit nominal. Ele nem mencionou o problema dos juros. Então ele falou: olha, o de vocês é sagrado, ninguém vai tocar. O resto nós vamos ajustar, precisamos ter um acordo político para poder ajustar. Está em plena campanha. Eu vendo a exposição do Haddad, eu me lembrei de uma frase do Guimarães Rosa no Grande Sertão. Atarefadinho, caprichando de secão. É isso que ele estava fazendo. Ele estava sôfrego, tentando ganhar a confiança do grande capital, da Faria Lima, para a política dele. No fundo, ele estava dizendo: eu não sei o que vocês me criticam, eu sou o cara mais rigoroso para fazer o que vocês me pedem. Né? Confiem em mim, parem com isso de ter, digamos, um preconceito comigo. Então, é isso. Aí depois vem a enganação. Porque precisa juntar isto com enfrentar a pobreza. É impossível, porque essa política é a política da pobreza. Então, eu acho que é esta a movimentação que faz o Haddad, esta é a movimentação do governo. Então, ontem, né, ontem, antes de ontem, foram dias importantes para a campanha do Lula em 2026, porque o Lula encontrou um mote para falar para a grande massa, no fundo, para enganar a grande massa, e o Haddad procurou, e foi recebido de maneira muito cordial, né, ganhar a confiança da Faria Lima. Então, qual é isto tudo amparado nas grandes manifestações que aumentam o cacife do PT. Então, a política brasileira ela é muito volátil, né? O que parecia uma eleição que seria muito difícil para o PT, de repente, dependendo da evolução da conjuntura externa e interna, pode acabar dando um novo fôlego ao PT. Eu brinco, Anderson, que o Lula é uma espécie de Forrest Gump brasileiro, né? E não é impossível que ele surfe novamente numa conjuntura mais favorável para ele. De qualquer maneira, voltando à questão do Haddad, eu fico realmente muito abalado quando eu vejo o Haddad falando,
pela falta de compostura e pelo grau de enquadramento que ele tem na agenda do capital. É isso. Infelizmente, o Fernando Haddad está absolutamente enquadrado, como você traz aqui a agenda do Grande Capital. Essa apresentação que ele fez lá no BTG Pactual foi o melhor exemplo disso. Mais uma vez, eu vou só mostrar aqui o gráfico que eu citei, que a gente analisou ainda há pouco, onde o Haddad coloca ali esses cortes de despesas, que ele chama de despesas, os programas sociais, como uma vitória desse governo, né? Tirando o dinheiro do povo pobre. Basicamente, é isso que o Haddad exalta lá nessa apresentação que ele fez no BTG Pactual. Anderson, e isso é só o aperitivo, porque o corte para valer vem para 2026 e é isso que eles estão cozinhando como agenda para a eleição de 2026. É isso. Fala ali da redução do déficit fiscal, enfim, foi essa a apresentação do Fernando Haddad lá no BTG. Plínio, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente mais uma vez, viu, camarada? Obrigado por você estar aqui conosco analisando esses temas importantes do cenário político e econômico nacional, enfim. Importante ter a tua fala aqui, a tua participação. A gente volta a conversar em breve aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para você, viu, Plínio? Eu que agradeço, Anderson. É sempre um grande prazer poder conversar com você aqui no Faixa Livre. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Plínio. Um abraço a ti e até a próxima. Conversamos aqui com Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio, que é economista e professor na Universidade de Campinas, a Unicamp.